Prezados irmãos e irmãs, neste dia, que é o último dia da primeira parte do tempo comum, ou seja, amanhã já começa um novo tempo, que é o tempo da Quaresma. Neste dia nós estamos reunidos para celebrar a Sagrada Face de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos últimos 9 dias, a Igreja no mundo inteiro, e também nós aqui reunidos, seja fisicamente, seja espiritualmente, pois eu também estive junto com vocês, estávamos reunidos para rezar em louvor a essa mesma Sagrada Face, suplicando o perdão e a expiação por tantos pecados cometidos por nós, pelos nossos irmãos, mas especialmente os pecados cometidos por ocasião dos festejos de Carnaval que se encerram na noite de hoje. Meus irmãos, quando nós, com muito amor no coração, nos dispomos a realizar todo e qualquer ato de reparação, como essa nossa novena que nós realizamos nestes dias que se passaram, a primeira certeza que nós precisamos ter é de que nós, quando fazemos isso, quando rezamos, especialmente em reparação, especialmente em satisfação pelos pecados cometidos, nós estamos em primeiro lugar fazendo fielmente a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi Ele quem pediu à irmã Pierina e a tantos outros místicos que tivéssemos essa devoção tão especial, com esse caráter reparador. Mas não somente a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, mas também a vontade da Santíssima Virgem Maria. Se a gente for lembrar nas últimas aparições, um dos pedidos tão reiterados é a oração e a reparação pelos pecados cometidos, especialmente os pecados de natureza sexual, de natureza luxuriosa. Mas não somente, quando nós fazemos isso, nós também estamos cumprindo a vontade da Santa Mãe Igreja, que fala através da boca de São Paulo na carta aos Gálatas: carregai o fardo uns dos outros. Ou seja, nós precisamos carregar as culpas, as penas, as responsabilidades uns dos outros, para que todos, como igreja, cheguemos ao céu. E assim também estamos fazendo quando fazemos essa oração comunitária por nós, que somos os primeiros pecadores, mas também por tantos irmãos e irmãs que estão afastados de Deus e nem às vezes percebem onde se encontram. Então essa é a primeira certeza que nós precisamos ter, nós que completamos esse ciclo de 9 dias. Mas não somente isso. Em segundo lugar, nós precisamos saber de verdade que Deus não precisava que fizéssemos isso. A princípio, Deus não precisa de nós. Deus, como Todo-Poderoso, Ele pode fazer tudo sozinho. Se fosse necessário, Ele apagava todo o pecado do mundo por conta própria. Entretanto, Deus quis precisar de nós. Deus quis trabalhar conosco. Deus quis usar dos nossos méritos, das nossas orações e das nossas boas obras como matéria-prima, como ferramenta, como ingrediente para a santificação nossa e dos nossos irmãos, especialmente os que estão mais afastados. Deus quer que façamos aquilo que fizemos e quer que continuemos fazendo. E às vezes podemos pensar que é algo que nós fazemos em vão, porque não vemos um resultado imediato. Mas aí estamos enganados, porque ainda existem muitas lutas pela frente. Mas eu lhes digo, nesta noite o carnaval acaba e a igreja continua. Talvez ele volte no ano que vem, voltará e acabará, e a igreja continuará. Esse já é o primeiro sinal de tantos outros sinais que iremos ver
como frutos do nosso trabalho incansável de oração e de reparação. Meus irmãos, a nossa alma é como se fosse uma moeda. E essa moeda, às vezes, ela pode cair no barro e na lama e se sujar dos dois lados. De um lado dessa moeda, a sujeira desta lama, deste barro, ela vem do afastamento do Criador. Nós nos afastamos de Deus, nós nos afastamos do Eterno. Essa é uma face da moeda suja que é a nossa alma quando cai no pecado. A outra face da moeda, meus irmãos, é a aproximação com a criatura, com aquilo que passa, com aquilo que é efêmero. Efêmero quer dizer aquilo que dura somente um dia, ou seja, com as coisas do mundo. O pecado é um afastamento de Deus e uma aproximação com o mundo. E essa aproximação e esse afastamento são representados por essa sujeira nessa moeda. No céu não podem entrar moedas sujas, não podem entrar almas sujas, porque lá é um lugar de limpeza, de pureza e de santidade. E como eu disse a vocês que Deus quer que trabalhemos com Ele, Ele a princípio só vai limpar uma face da moeda, que é a face do afastamento de Deus. Esse afastamento, meus irmãos, é uma ofensa muito grande, é uma ofensa infinita, e como toda ofensa infinita, ela merece uma pena infinita, que a igreja chama de inferno. Inferno é um grande sofrimento, e o maior sofrimento é aquele de estarmos distantes de Deus por escolha própria. Essa parte da moeda Deus limpa. De que forma? Pela confissão e pela absolvição. Mas nesta vida Deus quer que nós limpemos a outra parte da moeda. A outra parte é uma parte menor, é uma parte mais fácil de se limpar, e por isso Ele confia a nós. E se lembrarmos bem o que eu disse, a outra parte é uma sujeira que vem da aproximação com as coisas que passam, da aproximação com as coisas do mundo, da aproximação com os bens temporais, os bens que duram somente enquanto durar o tempo, não chegam até a eternidade. Se eu me sujei me aproximando deles, eu me limparei me afastando deles. E é dessa forma que Deus quer que nós nos limpemos dessa outra face da moeda, nos afastando dos bens que nos puxam para longe de Deus. E o que chama isso? Isso chama jejum, isso chama penitência, isso chama também oração, que é quando eu tiro um tempo do meu dia e dou para Deus. Isso chama também esmola, que é quando eu tiro um tempo do meu dia, seja na forma de recurso, seja na forma de trabalho, e dou aos meus irmãos. Isso se chama os 3 pilares da quaresma: oração, jejum e esmola. É com isso que Deus nos chama a limpar a outra face. E aí vem uma pergunta: e se eu não limpar, será que eu não vou entrar no céu? Você vai entrar no céu, só que como eu disse a você, o céu é um lugar de limpeza e de pureza. Então não tem como eu entrar só com uma face limpa, não tem essa escolha. As duas faces têm que estar limpas. Se eu estou confessado de meus pecados, se eu me arrependi deles, eu vou para o céu. Só que a outra face precisa ser limpa. Deus nos dá a chance de limparmos essa face aqui na terra, por nós e pelos nossos irmãos, carregando o fardo uns dos outros. Mas se não fizermos isso, aí Ele é que vai se encarregar da limpeza. E essa limpeza que Deus faz chama-se purgatório. Purgatório é o lugar de purgação, é o lugar de limpeza, é o lugar de expiação desses pecados menores, dessas culpas menores que nós carregamos. Só que se eu puder fazer um conselho a vocês, eu aconselho não esperarmos até o purgatório. Porque se nós somos essa moeda suja, e se nós escolhemos nos limpar aqui nesta vida, pode ser uma limpeza difícil, pode ser uma limpeza trabalhosa, que envolve todo dia uma luta. Mas essa limpeza é como se fosse uma bica d'água, com uma corrente bem leve, bem suave de uma água cristalina. Todo dia eu tenho que estar lá, trabalhando, esfregando, limpando. Mas é uma limpeza e uma luta agradável.
Se nós esperarmos o purgatório, em vez de encontrarmos essa bica suave de água, essa fonte agradável, Deus vai pegar essa moeda que somos nós e vai colocar numa lavadora industrial, com jatos intensos de água fervente. Vai funcionar, chegaremos ao céu, mas vai ser muito mais difícil do que nós gostaríamos que fosse. Então, se nós podemos fazer uma escolha, se vocês querem ouvir um conselho, escolham limpar a moeda, escolham purificar a alma aqui nessa vida. Não só porque do lado de lá vai ser mais difícil, mas porque os ganhos que teremos fazendo isso aqui, vivendo a santidade já aqui, não sendo um cristão mais ou menos, sendo um cristão integral, como Nossa Senhora, como São Pedro, como São Frei Galvão e Santa Isabel, essa é uma vida feliz, essa é uma vida que vale a pena. A Quaresma nos relembra isso. Nós não somos convidados somente em 40 dias fazermos isso, somos convidados durante 365, ou no caso desse ano, 366 dias a fazer isso. Mas a Quaresma é para fazermos com mais intensidade, ou se estivermos quase parando, para retomarmos o rumo, retomarmos a caminhada. Amanhã começa essa nova caminhada. E se eu puder aconselhar a vocês algo, a uma penitência quaresmal que não tem erro, que nós não precisamos buscá-la longe, não precisamos fazer força além do que somos capazes, eis o conselho: aceitem aquilo que Deus manda para vocês. Às vezes Ele manda coisas boas para nos consolar, mas como nos diz no livro do Eclesiástico, o ouro e a prata se provam no fogo. Então às vezes Ele manda provações, não para nos machucar, não para nos magoar, mas para nos fortalecer. Se nós lembrarmos do Calvário, no meio nós víamos a cruz salvadora e redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, e do lado dela duas cruzes. A cruz do mau ladrão foi uma cruz perdida, muito sofrimento, muita dor, mas cheia de ingratidão, de reclamação e de murmuração, cheia de ofensas a Deus. Não cabe a mim afirmar, mas talvez essa alma não esteja no céu. Entretanto, do outro lado nós temos a cruz de São Dimas, a cruz do bom ladrão. São Dimas não foi santo nessa vida, não. São Dimas foi um grande pecador, como eu e como muitos de nós, talvez todos, só não a Dona Judite, que é santa. Mas ele aproveitou a cruz que Deus lhe mandou, viu que era justo aquele sofrimento. Deus dá e Deus tira, louvado seja Deus, como nos diz Jó em seu livro. E por isso foi humilde. E com essa humildade ouviu a doce palavra que quem dera todos pudéssemos ouvir no fim da vida: meu filho, em verdade vos digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esse homem não precisou limpar a moeda na máquina industrial, não. Esse homem foi direto para o céu, porque aceitou as cruzes que Deus lhe mandou. Assim como nosso Senhor, a sagrada face sofrida de Jesus, que foi estampada no manto de Verônica, é uma face de aceitação das dificuldades que o Pai manda. É uma face de submissão, de resignação e de humildade. Meus irmãos, se nós podemos fazer algo de bom nessa Quaresma, para a nossa santificação, para a santificação dos nossos irmãos, que façamos isso, que aceitemos as dificuldades, que possamos dizer não à reclamação, não à murmuração. É difícil, é uma luta, com certeza o é, mas nós não estamos lutando sozinhos, nós estamos lutando com a força de Deus, com a intercessão dos santos e santas. E neste caminho de oração que percorremos por 9 dias, que possamos percorrê-lo por muitas vezes mais 9 dias que encontrarmos pela frente, porque é na oração que ganhamos força, é na oração que ganhamos capacidade para aceitarmos essas dificuldades e provações que Ele nos manda, não para nos enfraquecer,
mas para nos fazer mais fortes, para nos fazer vitoriosos. No Evangelho de hoje, nós vemos a traição de nosso padroeiro. Por 3 vezes, antes que o galo cantasse, negou a nosso Senhor. Entretanto, distintamente de Judas, que se desesperou e acreditou que o seu pecado não tinha perdão, São Pedro, nosso padroeiro, quando viu aquela mesma face que nós podemos ver hoje, quando verdadeiramente olhou para o Cristo que olhava para ele, teve uma profunda dor de seus pecados, chorou, mas também teve uma profunda consolação, porque sabia que aquele que o olhava, o amava e estava disposto a perdoá-lo. Que nesta festa da Sagrada Face, possamos olhar para o Cristo que nos olha, e olhando para Ele, possamos perceber que nós erramos e merecemos o inferno, mas que, assim como nós não queremos isso, Ele também não quer. Ele quer nos levar para o céu. E como talvez não seja hoje o dia de partirmos desta vida, Ele quer que o céu entre neste exato momento na nossa vida. Assim como entrou na vida de São Dimas, assim como entrou na vida de São Pedro, assim como entrou na vida de Frei Galvão, de Santa Isabel, de Santana, de todos os santos de nossa devoção. Por quê? Porque aceitaram aquilo que Deus preparou para eles, porque viveram como Cristo quis que eles vivessem. E não pensem que isso é coisa de frade, de carmelita, de franciscano ou de alguém que está afastado do mundo. Isso é coisa para nós que estamos no mundo. Isso é coisa para o dia a dia, é coisa para a luta diária, é coisa para a caminhada em família, no trabalho e onde quer que nos encontremos. Então, se podemos começar bem a Quaresma, que comecemos pensando nisso, que comecemos orgulhosos, porque cumprimos mais uma novena, vencemos mais uma caminhada, muitas graças foram alcançadas que ainda não podemos ver, e muitas mais serão alcançadas. Que não desistamos, que muito pelo contrário, com essa festa, com esses 40 dias, com essa nova caminhada, nos aproximemos ainda mais. E tenhamos certeza que essa aproximação de Deus e esse afastamento das coisas que passam não são um caminho de tristeza, mas um caminho de alegria, e de alegria verdadeira. Que tenhamos muita força, que a Sagrada Face de Jesus volte-se para nós, e que pela intercessão de Nossa Senhora sejamos fortes para caminhar juntos pelo caminho até o Calvário. E quando chegarmos lá, que Deus nos ajude a não sermos o mau ladrão, mas a sermos como o bom ladrão, que olhou para Cristo e viu ali o seu Salvador, e não pensou 2 vezes, mas se entregou inteiramente a Ele. Que também nós possamos nos entregar a Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.